Então, antes de iniciarmos a aula de hoje, eu quero falar sobre esse livrinho, Livro Esta Classe, A Menina que Fez a América. Quero pedir que vocês leiam, né? Porque não deu tempo nem de iniciar nas aulas presenciais. É um livrinho que tem poucas páginas, tá? A leitura vocês vão fazer rapidinho, porque em agosto eu trabalharei com esse livro, passando algum trabalho na plataforma para vocês fazerem valendo nota, tá? Então, já comecem a ler, que aí depois eu vou pensar numa data, deixar passar aí esse período de avaliação. Eita, tem mais gente entrando agora. Ó, alguns aqui estão dizendo no chat que até já leram. Que ótimo. João Pedro, Sabrina, Pedro Lucas, olha que ótimo. Então, ó, pessoal, esses aí já estão adiantados, nem precisam ler, né? Já podem dar início ao outro, porque nós temos mais de um livro esta classe, né? Nós temos esse aqui também, ó. Ou eu estou mostrando errado? Acho que esse não é de vocês, não é? Porque os meus estão todos juntos, do 7º e do 6º. Esse aqui não, esse aqui é do 6º. Acho que de vocês é esse aqui, né? Não, acho que o nosso segundo é o panfleto. Como? Panfleto. Panfleto? Eu acho que é. Ah, é porque não me deram só um. Eu lembro que tia Lourdinha ficou de ver o outro depois e acabou não me passando. Eu só tô com esse aqui mesmo. Mas aí depois eu entro em contato e vejo o outro. Então, pessoal, quem já leu esse aqui pode adiantar a leitura do outro, tá? E quem não leu, comece a ler. Tem poucas páginas, não é aquela letrinha miudinha que dá preguiça de ler. Vocês farão uma leitura rápida, tá? E em agosto eu vou passar um trabalho que ficará na plataforma para nota, tá? Junto com essas avaliações que vocês estão fazendo, eu vou juntar a nota desse livrinho aqui, tá? Então é isso que eu queria falar antes de iniciar a aula. Ó, outras pessoas também estão dizendo aqui, ó, que já estão terminando de ler. Que ótimo. Muito bom, pessoal. Então, agora vamos dar início à nossa aula. Eu pedi que vocês fizessem a página. Deixa eu ver aqui. A página. Eita, alguém dá um suporte aí. Página 52, pessoal. Na nossa última aula, do dia 15/7, nós fizemos a página 51 e a 52 ficou para casa. Como nós estamos na semana de avaliações, eu vou ver se eu dou um time nos conteúdos novos, tá? Então, hoje a gente vai corrigir a página 52. Depois nós iremos fazer uma outra correção daquela leitura que nós fizemos na aula de redação, mesmo que hoje não seja redação, para eu não precisar passar conteúdo novo, já que vocês estão em período de avaliação, eu vou só fazer correções, tá? E aí depois a gente vai lá para aquele textinho, premonição, que nós lemos na aula de redação e vamos corrigir, fazer juntos, né? Algumas páginas aí de interpretação de texto. Então vamos começar pela 52, página 52, módulo 2.
É o sexto ano, pegou ontem. Eu estou lendo aqui no chat as mensagens de vocês. O sexto pegou ontem. Aí o Pedro Lucas falou que o do sétimo é hoje, né? De vocês é hoje. Então vamos lá, pessoal. Na página 52, o número 2 diz assim: leia as orações a seguir e identifique em qual delas o verbo em destaque é de ligação e em qual ele é um verbo significativo. Lembrando aí que um verbo significativo está até entre parênteses. É aquele que indica ação, tá? Em seguida, justifique sua resposta. Inclusive, quando eu falei sobre verbos de ligação, eu até coloquei nos exemplos duas frases com esse mesmo verbo, verbo andar, né? E pedi que vocês diferenciassem o sentido da frase. Em que frase andar indicava uma ação e em que frase andar indicava um estado, né? Bom dia, Júlia. Tudo bem. Então vamos lá, a letra A está assim. Ela anda preocupada com a situação. Verbo de ligação. E na letra B, a informação anda com uma rapidez incrível. E aí? É o verbo Em qual? significativo. Isso. Então, ó, Renan já respondeu aí, pessoal. Na letra A, o verbo andar funciona como um verbo de ligação, tá? A informação principal está contida no predicativo do sujeito, que é preocupada. Já na letra B, o verbo andar funciona como um verbo significativo, ou seja, um verbo que indica ação, tá? A informação principal está contida no próprio verbo. Então, vocês aí vão escrever em qual frase funciona como verbo de ligação, em qual frase funciona como verbo significativo e tem que justificar a resposta. Então, ó, vou colocar aqui no chat, página 52, número 2. Então, a letra A é verbo de ligação. Estou escrevendo a letra A. A letra A já foi. E a letra B, verbo significativo. Eita. Verbo significativo, pois a informação principal está contida. Não, no livro. Página 52. Bom dia. Acabei de enviar a letra B, tá? Então, a letra B, verbo significativo, pois a informação principal está contida no próprio verbo.
Posso passar para o número 3? Rapidinho, tia. Tá. Pessoal, para quem está entrando agora, nós estamos corrigindo a página 52 do módulo 2. Eu estou no número 2, tá? No início da página. E eu pedi também, no início da aula, para que vocês adiantem a leitura desse livro aqui, ó. Porque em agosto nós faremos um trabalho sobre ele, valendo nota. Camille, é esse por enquanto ou os outros também? Por enquanto, só esse, tá? Tia, acabei de fazer. Foi? Uhum. Posso passar para o número 3, pessoal? Pode. Tia, espera só um segundo aqui que tô terminando de copiar aqui. Segundo. No número 3, pessoal, os verbos de ligação podem expressar diferentes condições do sujeito. Relacione as frases a seguir aos sentidos expressos pelos verbos. Então, vamos ver quais condições do sujeito esse verbo pode expressar. Pode expressar um estado permanente, um estado temporário, continuidade de estado, estado aparente ou mudança de estado. Agora nós iremos relacionar. Na letra A frase é: os estudantes ficaram cansados. O verbo de ligação nessa frase indica o quê? Mudança Estado. de estado. Mudança de... É isso. Como? Mudança de estado. Mudança de estado. Muito bem. Os estudantes ficaram cansados. Indica uma mudança de estado. Então, a letra A vocês vão colocar no último quadrinho. Agora vamos para a letra B. Os estudantes pareciam cansados. Estado Estado temporário. aparente. Estado aparente, né? Pareciam. Bom, eu acho que eles pareciam cansados. Ah, entendi. Então, é um entendi. estado aparente. É o que eles estavam demonstrando naquele momento. Então, estado aparente. Letra C. Os estudantes estão cansados. Estado Estado temporário. 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 Estado temporário. Agora eles estão cansados, mas isso depois vai passar. Então, é um estado temporário. Agora, os estudantes são cansados. Estado Estado permanente. permanente. Estado permanente. Eu usei o verbo ser, né? Eles são, eu estou afirmando que eles são. Então, já é um estado permanente. Eles são sempre cansados. E, por último, os estudantes continuam cansados. Continuidade. Continuidade do estado. Continuidade. Então, a ordem ficou assim, a sequência. D de dado, C, E, B de bola e A. Tá? Vou colocar aqui no chat. 3, D, C, E, B, A. Foi.
Número 4, a resposta é pessoal. Escolha palavras de cada um dos grupos do quadro a seguir e combine-as formando 3 orações que apresentam o sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Faça as adaptações necessárias para que as frases tenham sentido. Então, aí eu tenho 3 grupos: grupo A, grupo B e grupo C. No grupo A, geralmente são palavras que podem funcionar, né, que vão funcionar como sujeito. No grupo B, nós já temos os verbos. E no grupo C, palavras que vão funcionar como predicativo do sujeito. Então, nós vamos unir, né, uma palavra de cada grupo para formar uma frase, tá? Pode ser que a gente tenha que fazer alguma adaptação para que a frase tenha sentido. Então, vamos lá. O que vocês formam aí? Podem acrescentar artigo, né, para que a frase tenha um pouco mais O de tempo permanece chuvoso. O tempo permanece chuvoso. Ok, sim. Renan aí acrescentou só o, né? Vamos lá. Camille, eu Mais o quê? coloquei outra frase assim: minha mãe está tranquila. Minha mãe, ela acrescentou minha, né? Mas aí é estar com R. Ah, se bem que pode. Tá, pode. Tá no infinitivo, né? Não tem problema não. Minha mãe está tranquila, certo? É porque os verbos no grupo B, eles estão no infinitivo, mas não tem problema conjugar, não, até porque a gente vai ter que conjugar. Certo. Mais alguém fez alguma? O João Pedro permanece tranquilo. Sim. Ou se você quiser tirar esse ou, porque não influencia em nada, pode ser João Pedro permanece tranquilo. Embora aí seja tranquila, né? É. Vamos lá. Tia, Pode colocar eu tenho outra. inteligente, José. Que aí a gente não vai alterar, não vai fazer muita modificação. Sim. Fala, Renan. O cachorro virou dinossauro. Nossa, Caraca. o cachorro virou dinossauro. Mais alguém? Vamos, povo. Essa daí é fácil. É só unir, ligar as palavras formando uma frase. As histórias continuam são- divertidas? na hora que eu falar. Hã? As histórias continuam divertidas? As histórias continuam divertidas. Pode ser também as histórias são divertidas. Tia, eu tenho outra. Fala. A carruagem virou abóbora. A carruagem virou abóbora. Tá. Mais alguém? Bom, então agora nós vamos dar um giro lá para a página. Nós lemos na aula de redação o texto premonição, não foi isso? Foi. Então agora a gente vai lá para a página 43. Página 43. Eu cheguei a corrigir o número 1 e parei nele, tá? Então, ó, recapitulando aí o texto que nós lemos sobre premonição, né, que é uma garota que narra toda a história, e aí ela fala sobre um ser estranho, né, que a assombrava, e aí no final ela quase morre de susto. E no caso, uma barata. E era uma barata, isso aí. Pela descrição, nós conseguimos entender que se tratava de uma barata. O número 1 nós já respondemos. Quem são os personagens do conto? Uma garota, a mãe dela e uma criatura estranha, que no caso é a barata. No número 2, tá assim.
Pessoal, eu falei aqui no início que como nesta semana vocês estarão fazendo as avaliações, eu vou evitar de passar conteúdo novo. Então, mesmo hoje sendo aula de português, como nós já lemos esse texto, eu já falei sobre ele, nós vamos corrigir, fazer correções, exercícios de matérias que nós já vimos, tá? Para Camille, vocês não confundirem aí com o conteúdo das avaliações. Fala. a senhora vai passar meio que as matérias-chave que a gente tem que estudar para a prova, que vão cair? Já tá lá na plataforma, eu também já falei aqui. Tá onde? Que eu não Todos os sei. conteúdos, tá lá na plataforma, é só você ver lá. Depois eu vou ver. Se eu não me engano, tá escrito conteúdo das avaliações, Tá bom, obrigado. tá? Vamos lá então, pessoal. Qual é a confissão feita pela garota no início do conto? E aí? Ela não diz que ela tem medo de barata, mas no início, qual é a confissão que ela faz? Hein, E pessoal? ela sempre teve um medo secreto? Isso aí. Que ela sempre teve um medo secreto desde criança, não é isso? Camila, Sim. você tem que página? 43. Então, pessoal, número 2. Deixa eu escrever aqui. Número 2. Página 43. Número 1, nós respondemos na outra aula. Então, eu já vou passar para o número 2. A confissão é que ela sempre teve um medo secreto. Desde criança. Então, tá lá no chat. Vamos lá, pessoal. Número 3. Qual acontecimento dá origem ao conflito do conto? Eu falei para vocês na outra aula que o conflito é uma situação, um problema. Vamos dizer assim, que o conflito é aquele acontecimento que modifica todo o início da narrativa, tá? Então, o que acontece que dá origem ao conflito do conto? Qual o acontecimento que dá origem? Ela Você... tava. Fala. Pode falar? Ela tava sozinha em casa, ela resolveu olhar as caixas de recordações dela. Aí Isso. Eu botei isso ela veio. também. Isso aí. Quando ela resolve pegar a caixa de recordações, esse fato dá origem ao conflito, tá? Então, a vontade da garota de pegar sua caixa de recordações. Foi. A número 4 é bem fácil. Número 4. Onde estava a caixa de recordações e o que havia nela? E aí, pessoal, onde estava essa caixa? Tava na No escada? armário? No armário, veja. Isso, no armário, né? No maleiro do armário, do guarda-roupa.
E o que havia dentro dessa caixa? Recordações. Mas o que ela cita lá? Fotos da turma, da escola, seu caderno de entrevistas e Fotografias. postais das viagens que fez, bilhetes e coisinhas dos namorados que teve e entradas de shows legais, etc. Isso aí, a gente vai citar tudo isso aí, então. Então, o primeiro é onde estava a caixa, no maleiro do guarda-roupa, e o que havia nela? Nela havia fotografias de amigos da escola, um caderno de entrevistas, postais de viagens, pasta com papéis de carta, bilhetes, e presentes de namorados, ingressos de show e etc. Foi. Vai ser um pouquinho maior, então vou dar um tempinho para quem não fez anotar a resposta. Quando vocês terminarem, me avisem para a gente fazer o 5. Acabei. Ah, rápido, hein? Eu acabei também. O número 5, letra A, nós iremos identificar no próprio texto, tá? No início do conto, há uma indicação de quando se passa essa história. Identifique a expressão que marca o tempo no texto e sublinhe. Então, vamos voltar lá no início do texto para ver em que parte fala sobre o tempo. Lá na página 40, pessoal. Vamos ver quem acha aí primeiro. Qual é a expressão que indica tempo aí? Tá logo no início. Aconselhava? Não, Era? não. A história se passa de dia, à tarde ou à noite. Tem uma expressão aí que diz. De noite, passa. De noite. Mas qual é a expressão que aparece aí? Naquela Naquela noite. Naquela noite. Quarto parágrafo, pessoal. Naquela noite eu estava sozinha, então vocês vão sublinhar aí naquela noite, tá? Tio, eu achei que você tava falando de presente, passado e futuro. Não, não. Agora você falou. Expressão Eu que também marca pensei o isso. tempo. É só vocês sublinharem aí no próprio texto, pessoal. Na letra B,
essa marcação temporal e a descrição do espaço onde se passa a história colaboram para gerar o clima de mistério e curiosidade no leitor? Justifique sua resposta. E aí, vocês acham que o fato de a história se passar à noite e a descrição do espaço, né, de onde aconteceu essa história, de como estava o ambiente, o local, colaboram para gerar o clima de Sim. mistério no Sim, leitor? sim. Quase nenhuma história de terror é em dia. Quase nenhuma. Verdade, verdade, isso aí. Geralmente as coisas acontecem sempre à noite. Exatamente. E o que foi descrito lá sobre o espaço, o ambiente, que também colabora para esse clima de mistério? Vamos olhar lá a descrição do local. Como é que estava esse local? Ó, ela diz que não tinha Tava- luz, né? Houve falta de Uhum. luz. A escada que ela pegou estava com as bordas desgastadas, balançavam um pouco, mas se fosse encontrado o ponto de equilíbrio ideal, tornava-se razoavelmente estável. Travei aqui agora. Mas eu acho que assim, o principal aí, como vocês falaram, né, que colaboram para todo esse clima de mistério, de suspense, por ser à noite, né? Aí a marcação temporal e a descrição do espaço, o que ela fala? Ela diz aí que sobre a falta de luz, que diminui a visibilidade, né? Também aumenta o mistério. Ela fala que ela estava sozinha, né? O que também já causa um certo medo. Mas o quê? Acho que é isso, né, pessoal? Então, primeiro nós vamos dizer que sim, tá? Que o espaço e a marcação temporal colaboram sim para o clima de mistério. E aí depois nós vamos justificar com esses elementos que acabamos de falar. Esse é o número 5, letra B. Hoje só tem Renan e José falando, hein, pessoal? A Bárbara também já respondeu algumas. Então, já coloquei lá no chat, mas eu quero que vocês participem. Gabriel, eu ainda não tenho essa informação de quando nós daremos as notas. Provavelmente, depois que todos os pais entregarem as avaliações na secretaria, eles devem entrar em contato com a gente para buscar
as avaliações e corrigir. Mas você vai falar nota por aqui, tia? De repente, até pessoalmente, né? Quem sabe? Então, agora, pessoal, vamos passar para a página 44. A página 44, nós temos aí as partes, né, que compõem um texto narrativo, como eu falei na outra aula. Nós temos a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Então, tá assim. O conto é um gênero normalmente organizado em algumas etapas, essas que eu acabei de falar. Relacione essas etapas com os trechos a seguir. Embaixo nós temos alguns trechos da história, né, do conto Premonição. E nós vamos associar se esse trecho faz parte da situação inicial ou se esse texto já faz parte do conflito, do final, tá? Então, Qual página, Camille, que você tá? 44. Então, eu vou ler o primeiro, pessoal. Eu quero que vocês identifiquem. Vamos lá, hein? Tudo aconteceu muito rápido. A criatura correu por sobre meu braço, roçando as patas nojentas em minha pele arrepiada. Nós já sabemos que esse trecho não faz parte do início, certo? Certo. Então, não é a situação inicial, porque sabemos que a situação inicial vai mostrar para o leitor, para o telespectador, dependendo de ser um conto ou uma novela, o cenário, a apresentação dos personagens. Então, essa parte aí não faz parte da situação inicial. Que parte é essa aí? Clímax? O clímax, muito bem. Então, nesse quadrinho, vocês vão colocar a letra C. Agora, vamos para o quadrinho ao lado. Naquela noite, eu estava sozinha em casa e resolvi olhar a caixa de recordações que guardava no maleiro do guarda-roupa. E aí, pessoal? Situação inicial. Situação inicial. Situação inicial. Inclusive, nós acabamos de responder o número 5, né? Sobre a questão aí do tempo, em que esse trecho está lá no início do texto. Então, letra A, naquela noite. Ao lado. Então, morri e aqui estou. Desfecho? Fecho. Essa parte está lá no finalzinho, né? A hora que ela toma um susto. D. E por último, né? Ficou aí só um quadrinho faltando. Letra B, que é o conflito, que é a parte em que se instala, né? Vamos dizer assim, uma situação, um problema, ou então um fato que vai mudar todo o andar da narrativa. Subiu os primeiros degraus, a escada balançou, e para que há um clima de suspense também. Inclinou-se levemente para a esquerda, depois firmou-se com um estalo, respirei fundo e subi mais 2 degraus, sentindo um ligeiro mal-estar, mas resolvi encarar o medo de altura e não desistir facilmente. Então, essa parte aí é o conflito. Agora, ficou então a sequência, pessoal? Deixa eu colocar aqui no chat. Página 44. Ficou a sequência C, A, D de dado, B. Número 7. Releia um trecho do conto. Subi os primeiros degraus. A escada balançou. Esse trecho que eu acabei de ler, né? Mas tem mais um pedacinho.
Inclinou-se levemente para a esquerda, depois firmou-se com um estalo. Respirei fundo e subi mais 2 degraus, sentindo um ligeiro mal-estar. Mas resolvi encarar o medo de altura e não desistir facilmente. Outros 2 degraus e... Será que a caixa estava muito pesada? A criatura pressentiu o movimento e recuou para o fundo. Não contava com essa agitação. O que podia fazer diante do inesperado? Aguardou um instante. O aroma de alimento a atordoava. Precisava comer de qualquer jeito. E se ela contornasse o lugar? Haveria como fugir se fosse vista? E aí embaixo está assim. Você já estudou que existem diferentes tipos de narrador. Uma mesma narrativa pode ter mais de um narrador. Leia as informações a seguir, identifique o narrador de cada parágrafo acima e justifique sua resposta. Então, aí para relembrar, narrador personagem. Narra a história em primeira pessoa, sendo personagem dela. Apresenta opiniões sobre os acontecimentos apenas sob seu ponto de vista, tendo visão limitada dos fatos. E o narrador onisciente narra a história em terceira pessoa, sabe de tudo o que acontece na narrativa, conhece a vida dos personagens e pode descrever seus sentimentos e pensamentos. O narrador onisciente, eu acho que nós não falamos não, né, pessoal? É tipo o narrador do observador? É parecido com o narrador observador, mas tem uma diferença sim. O narrador onisciente, ele também narra a história em terceira pessoa, tá? Ele não participa. Porém, a diferença entre o narrador onisciente e o narrador observador é que o narrador observador ele só conta a história. Já o narrador onisciente, ele conhece tudo o que acontece na narrativa, indo mais a fundo. Ele sabe até os sentimentos e os pensamentos de cada personagem. Ele sabe o que o personagem está pensando, o que ele vai falar, tá? Sabe de tudo o que acontece na narrativa. Então, ele vai além do narrador, do narrador observador. E aí, voltando lá no trecho do número 7, no primeiro parágrafo, pessoal, subi os primeiros degraus, a escada balançou. Que tipo de narrador nós temos nesse trecho? Narrador personagem. 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 Já dá para identificar logo com o verbo que inicia o trecho, subir. Ou seja, eu subi. O verbo está na primeira pessoa. Isso significa que o narrador está contando, narrando a história e também é um personagem, tá? Então, vocês vão colocar aí, primeiro parágrafo, narrador personagem. E aí está pedindo para justificar também, ó. Lê as informações a seguir, identifique o narrador de cada parágrafo acima e justifique sua resposta. Então, vocês vão colocar primeiro parágrafo, narrador personagem, pois os fatos são narrados em primeira pessoa. Vou colocar aqui, número 7. Primeiro parágrafo. Narrador, personagem. Pois os fatos são narrados em primeira pessoa. Ainda no número 7, vamos ao segundo trecho. A criatura pressentiu o movimento e recuou para o fundo. Não contava com essa agitação. O que podia fazer diante do inesperado? Aguardou um instante.
O aroma de alimento o atordoava. Precisava comer. Comer de qualquer jeito. Que tipo de narrador nós temos aí? Onisciente. 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 Reparem, o narrador aí sabe até que o personagem está com fome, tá? Então, no segundo parágrafo, narrador onisciente. Lembrando que o narrador onisciente também é em terceira pessoa. Reparem, os verbos estão na terceira pessoa, como pressentiu, contava, aguardou. Porém, o onisciente ele ainda sabe mais do que o narrador observador. Ele vai além. Ele conhece aquilo que o personagem está sentindo e pensando. No caso aí, até que a personagem estava morrendo de fome, que ela precisava comer de qualquer jeito, né? Então, narrador onisciente. Eu ainda não enviei porque tudo isso faz parte do mesmo número. Pois os fatos são narrados em terceira pessoa e o narrador não pode deixar só em terceira pessoa, não, tá, pessoal? Porque o observador também é narrado em terceira pessoa. E o narrador conhece os sentimentos e pensamentos do personagem. Foi. E aí fechamos mais uma página. A página 45, pessoal, número 8 dá tempo de fazer agora. E aí o restante eu deixo para casa, tá? O número 8 é só para contornar. Tá escrito assim: contorne a alternativa correta em relação à descrição da criatura estranha. Corpo arredondado e pequenas asas, tá certo? Sim. É isso que é falado lá no Não. texto? Não. Eu circulei. E Antenas, corpo alongado e gelatinoso? Não. Não. 2 pares de antenas, corpo achatado e patas peludas? Não. Não. Como que essa criatura é descrita lá no texto? Corpo castanho, asas e antenas. Corpo castanho, asas e antenas. Então, vocês vão contornar a afirmação que está em azul aí, tá? Então, ó, pessoal, vou marcar um ok aqui no número 8. Do número 9 em diante, hoje é dia 21, né? 21/7. Para casa, vocês vão fazer do número 9 em diante, página 45, página 46, e também a página 47.
Então, para casa, eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar a resposta do número 8. Contornar o círculo azul. Então, para casa, página 45 a 47. E ao invés de colocar página, eu coloquei só para casa. Enfim, vocês entenderam. Ah, dá sim, Renan. Claro que dá. Vocês não vão ficar o dia inteiro fazendo prova? Eu vou, tia, eu vou fazer tudo de uma vez só. Ah, mas aí é uma opção sua. Você pode... Também. Eu vou porque eu preciso de concentração e eu sou meio burra. Não, Página 45 a 47. Vocês entenderam? Para casa. Não vem com essa história de que não dá para fazer, porque dá. Vocês podem fazer uma em cada dia. Quem vai fazer tudo num dia só é a opção de vocês, mas vocês têm outras opções. E mais, vocês estão em casa, no conforto de vocês. Vocês estão com um livro perto, né? Podem pesquisar na internet, em livros. Então, não vem com essa historinha, não. Tá? Eu vou fazer Não tem duas problema não, provas a cada Gabriel. Ah, tá. dia, mas Então tá. eu faço duas provas a Se cada pode pesquisar na a cada internet, dia no que dá livro, tá tempo. tranquilo. Ó, Gabriel, vou ficar o dia inteiro fazendo prova para jogar amanhã. Você pode modificar essa frase. Vou ficar o dia inteiro fazendo prova e à noite farei o dever. Tá? Ih, tia, fazer dever à noite não. Olha, tia, é muito ruim. amanhã nós temos mais uma aula de português. Para vocês não falarem que eu sou tão ruim, esse exercício que eu estou passando para casa, eu vou deixar para corrigir na aula de redação, que é sexta-feira, tá? Então, para amanhã, vocês não têm nada para fazer, não. Vai ficar para sexta. Aí, amanhã a gente já faz um outro exercíciozinho aqui. Tá? Então, essa tarefa aí fica para sexta. E agora vamos à chamada. Camille, assim que acabar sua aula, já tô indo lá na escola pegar as provas. Ah, isso aí, Ellen. Nem o meu, Rafael, sim. Quem tirar menos de 7 não merece meu respeito, concordo. É, né, pessoal? Porque vocês têm tudo nas mãos. Vocês têm a internet, o Google, os livros, caderno. Tia, Pode peraí. pesquisar, Vamos mais tia? alto aqui pra minha mãe escutar. Calma aí. Ô, Ô, mãe. ô, mãe, vem aqui, mãe. Camille falou que pode pesquisar na internet a resposta. Renan, adianta eu falar para vocês que não pode? Fala a Ô, verdade. mãe, vem aqui. Adianta por falar favor. isso? Tia, Não, não adianta fiscalizando, não, ela tia. tá do meu lado. Porque... Adianta. Eu vou estar aí do seu lado para saber se você olhou, se não olhou. Não, mas minha mãe vai estar. Vou falar com minha mãe aqui rapidinho. É. Minha mãe tá Além disso, ainda tem o tio Brani, né, velho? Oi? Ainda tem o tio Brani. Responde tudo. Ah, então. Ô, filha. Então vamos lá, pessoal. Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Aqui. Façam sem olhar primeiro, né, pessoal? Tentem fazer sem consultar, porque eu sei que vocês sabem muita coisa. Pelo menos na minha tia, vou matéria, tentar. vocês respondem, né? Renan está sempre respondendo, José, Ana Bárbara, Yasmin. Então, pessoal, tentem fazer primeiro sem olhar. Aquela questão mais difícil, depois de muito tentar ler, reler, aí sim vocês, né, vão dar uma olhadinha no caderno. Não vai adiantar eu falar para não olhar, porque eu sei que vocês vão olhar, né? Eu também já fui adolescente. Então, é isso. Arthur. Presente. Breno. Presente. A tia falou que pode olhar na internet.
Quê? A tia falou que pode olhar na internet. As mais difíceis. A questão da prova. Aqui, tá isso aqui, tia. Tô falando. Eu vou só dar uma dica que eu não coloquei nada de internet, justamente para vocês não olharem. Aí complica, tia. Aí Nossa, complica. filha. O Você quê? foi um vacilo. Mas dá pra achar alguma coisa na internet. Não peguei nada na internet, É nada. só ir no Braille, deve ter. Eu cato, tia, não tem problema não. Sempre acho. É? A tia de história copiou a prova É, toda na tia. internet. Então tá. É só procurar. Então procurem aí. Não tem que procurar muito. Caroline, Presente. Daniel, Eu, Tia, tia. pode sair já, tia? pode? Ó, boa prova para vocês, boa avaliação.